Já não pegava na moto para aí há 2 semanas. 2 ou mais, para aí 3 semanas. Já estive a ver a pressão dos pneus. Por acaso estava tudo em ordem. Fiquei espantado porque normalmente é preciso fazer sempre um pequeno ajuste quando ela está há muito tempo sem andar. Neste caso 2.8 atrás, 2.5 à frente, estava tudo impecavelmente espetacular. E eu aproveitei que vi o céu a começar a abrir. Tem estado a chover todos os dias. Estão a ver ali já se começa a ver ali ao fundo um bocadinho de céu azul. E está um frio do catano, como se costuma dizer. E eu aproveitei então para vir dar uma voltinha para desanuviar um bocado. Hoje é domingo, não deve andar praticamente ninguém na rua, tanto pelo frio que está como por ter estado a chover, e tem estado a chover. As pessoas ficam, aqui no Luxemburgo pelo menos, é quase cultural ao domingo, as pessoas ficam maioritariamente em casa. Qual é o tema que eu vos trago aqui hoje? Pensei em falar sobre um tema enquanto fazia esta pequena voltinha. Vai ser aqui uma voltinha um bocado pelas redondezas, para não correr o risco de ser apanhado novamente com chuva. Pensei em falar sobre as caixas de velocidades, os tipos de caixa de velocidades que há para a moto, portanto a manual, a automática e a semi-automática, e dar um bocadinho a minha opinião sobre qual será o tipo de caixa mais apropriada para ti, que podes estar a pensar em comprar uma moto e não tens muito bem a certeza, ou tens algum tipo de receio da forma como funcionam as caixas automáticas. E portanto o vídeo vai ser muito baseado em torno disso. Ora, vamos então em primeiro lugar falar sobre a caixa manual, aquela caixa tradicional que nós estamos mais habituados a ver e que a maioria das pessoas, portanto a maioria das motas, tem, que é aquele tipo de caixa de velocidade que tem uma embreagem aqui no punho do lado esquerdo, em que nós temos que apertar, muito à semelhança dos carros de caixa manual, temos que pressionar o pedal da embreagem, e depois temos que utilizar aqui no nosso pé esquerdo, temos que fazer, portanto, a gestão das mudanças, e a embreagem é largada, portanto, como existe nos carros, o ponto de embreagem, portanto é um mecanismo muito parecido, muito semelhante ao que existe nos carros. Falando aqui nas desvantagens da caixa manual, claro que quando estamos a andar assim em cidade, como eu estou agora, por acaso hoje é domingo e não há trânsito, mas se fosse um dia da semana, com o trânsito, com o para-arranca, é uma desvantagem maior, porque temos de estar sempre a pressionar a manete da embreagem e temos de estar sempre a trabalhar com o pé esquerdo e fazer toda essa gestão, e entre mão esquerda e pé esquerdo, e requer também uma curva de aprendizagem maior, porque a nível motor, não é, requer uma aprendizagem muito diferente na coordenação e entre a mão esquerda e o pé esquerdo. Por outro lado, a nível de vantagens, eu acho que é um tipo de caixa de velocidades que permite uma interação muito melhor entre o condutor e a moto, porque nós é que decidimos tudo, não é? Nós é que sabemos quando é que reduzimos as mudanças, quando é que aumentamos as mudanças, e portanto nós é que fazemos uma gestão 100% completa da forma como queremos que a moto se comporte. Normalmente este tipo de caixas de velocidades, as manuais, têm como principais adeptos as pessoas que gostam de fazer conduções mais desportivas, ou aquele tipo de pessoas que realmente gostam de ter aquela interação entre eles e a moto, e gostam de a qualquer momento poderem ser eles a fazer a gestão total da forma como a moto se comporta a nível de velocidade, de travagem do motor e etc. E portanto acho que a caixa manual, eu acho que o que falta portanto, à caixa manual tem a ver um bocado com a praticidade
do uso em cidade. E portanto, conforme eu disse, e eu já tive uma moto de caixa manual, de caixa 100% manual, a Honda Africa Twin, e realmente sentia, quando andava em estradas abertas que tinha mais curvas, em que implicava estar sempre a reduzir e aumentar as mudanças, pá, eu notava que ter que estar sempre a apertar a manete da embreagem, ao fim de algum tempo acabava por cansar um bocado. Em autoestrada não, porque a partir do momento em que se coloca a sexta mudança é só deixá-la ir, não tem problema nenhum. Depois temos, portanto, a caixa automática, que é o modo que eu estou a conduzir agora, em que para muitas pessoas dizem que é um tipo de condução aborrecido, porque nós vamos aqui, ó, vou aqui só acelerar e a moto é que vai aqui a fazer tudo, é uma seca desgraçada, porque nós não fazemos rigorosamente nada. E portanto, admito que para muitas pessoas possa ser um bocado seca este tipo de caixa de velocidades, porque a única coisa que nós fazemos é acelerar e mais nada. E além disso também há de certa forma uma associação entre motas de caixa automática e as scooters, que as scooters também são motas, obviamente, mas falo, as motas de maior cilindrada são também associadas como, isso parece uma scooter e tal. Há muita gente que não gosta. Eu pessoalmente, por exemplo, quando ando neste tipo de passeios como estou a dar agora, tranquilos, mais pela cidade, normalmente uso a caixa 100% automática, até uso a moto em modo económico, como está agora, em que ela faz a gestão bastante antecipada da caixa de velocidades e, portanto, a mim permite-me uma condução super tranquila, sem qualquer tipo de esforço. É um tipo de condução que eu gosto e é o tipo de condução que eu faço na maior parte das vezes. Admito que não dá aquela interação entre nós e a moto como dá na caixa manual, mas por outro lado também acho que a caixa automática permite preservar a longo prazo a vida útil da moto, principalmente a nível de motor, porque nunca deixa que as rotações subam até valores muito elevados, que normalmente são esse tipo de conduções que fazem um desgaste maior do motor. Ou seja, eu acho que a caixa automática acaba por otimizar muito também a vida útil da própria moto. Para quem é que a caixa automática é mais útil? Principalmente para pessoas que fazem mais de cidade ou pessoas que principalmente priorizam um tipo de condução mais descontraída, sem stresses e sem se estarem a preocupar em estarem a olhar para o ecrã da moto para verem que mudança é que vão, sempre que param têm que estar a reduzir, quinta, quarta, terceira, segunda e ponto morto, e depois voltar outra vez quando arrancam, sempre a trocar mudanças, e portanto permite que as pessoas tenham uma condução muito mais relaxada e muito mais descansada. Como contras, conforme eu disse, eu acho que acaba por ser um bocadinho deixem-me só ver se não vem aqui ninguém. Acaba por ser um bocadinho aborrecido para muita gente que é mais, se calhar, um bocado mais purista em relação às motas, e a nível da travagem do motor também, em certos casos, não em todos, porque, por exemplo, na Africa Twin eu tinha da moto de caixa manual, mas permitia programar a travagem do motor. Portanto, eu acredito que haja motas com caixa automática que permite ter uma travagem do motor mais ativa ou menos ativa, mas contudo em alguns casos a travagem do motor não é tão boa como quando vamos a conduzir uma moto de caixa manual, que nos permite, quando desaceleramos, a travagem seja muito mais incisiva do que numa moto de 100% de caixa automática. E depois temos as motas chamadas semi-automáticas, que é aquele tipo de caixa de velocidades que eu acho que traz o melhor equilíbrio entre a 100% manual e a 100% automática. No caso desta Honda Goldwing, eu estou a conduzir em modo completamente automático, mas se eu carregar neste botão, eu passo para manual. E então ela vai me permitir utilizar estas duas patilhas. Eu já fiz um vídeo recentemente a falar como é que se utiliza a caixa manual, e então eu posso mudar aqui até para modo Tour,
para ela ter aqui um bocadinho mais de vivacidade, ela vai em quinta, eu reduzo terceira, quarta, e portanto este modo semi-automático permite que seja eu a trocar a caixa, mas não implica que eu carregue na embreagem nem que utilize o pé esquerdo para estar sempre a meter as mudanças. Ou seja, permite ter aqui um equilíbrio muito melhor e fazer uma aproximação muito maior entre o piloto e a moto, e de certa forma retira também, mesmo no dia a dia e no trânsito e em cidade, retira aquela situação chata de ter de estar a carregar sempre na embreagem muitas e muitas vezes. E portanto eu acho que a caixa semi-automática é aquele modo intermédio muito mais divertido. Ó, agora cheguei aqui a uma lomba, reduzi manualmente. Isto que eu fiz agora, se fosse em modo 100% automático, ela nunca me deixava puxar a rotação tanto, ela teria trocado mais cedo. E a reduzir, eu também nem sequer preciso de carregar nas patilhas, porque, por exemplo, segunda, terceira, ó, estão a ver, eu vou em quinta, se eu travar sem fazer nada, e ela está em modo manual, ó, ela quando vê que a rotação desce abaixo de determinado ponto, e que a moto pode ir abaixo, para não deixar a moto ir abaixo, ela reduz por ela. Acho que este é o modo mais divertido que há, conforme disse, porque permite ter aqui um balanço muito engraçado entre o modo 100% automático e o modo manual. É muito fixe. Então, se for uma moto com um som assim engraçado, que nos dê gosto de vez em quando dar aqui uma puxada por ela um bocadinho, é o modo mais fixe. Eu este modo normalmente uso quando vou, às vezes sozinho, é muito raro, mas às vezes quando vamos 2 ou 3 colegas, há sempre um naquelas estradas de curva contra curva de montanha que começa a puxar um bocado e a malta acaba por não se conseguir aguentar. Claro que esta moto não é uma moto muito boa para fazer curvas. Tenho colegas da Tracer 7 e da Tracer 9 e etc, claro que são motas muito mais adequadas para isso, mas eu, dentro daquilo que posso, acabo por tirar muito mais partido desta moto usando este modo semi-automático. Então, tendo em conta o tipo de condução de cada pessoa, a forma, o local, o tipo de locais onde utiliza a moto, qual é o melhor tipo de caixa de velocidades a usar? Pá, na minha opinião, para quem faz principalmente deslocações diárias, casa-trabalho, trabalho-casa, eu acho que a caixa 100% automática, como é o caso das scooters, por exemplo, ou o modo DCT da Honda em modo 100% automático, acho que é a melhor escolha que uma pessoa pode fazer quando vai escolher uma moto. Se é uma pessoa que faz viagens mais longas, uma condução mais de turismo, eu acho que o semi-automático acaba por ser a mais adequada. E quando falo em semi-automático não falo única e exclusivamente, por exemplo, como tem esta Honda Goldwing, o modo DCT. Quando vocês têm uma moto em que tem Quick Shift, por exemplo, isso é considerado semi-automático, porque apesar de vocês terem a caixa manual e terem uma embreagem, vocês conseguem aumentar ou reduzir as mudanças sem ter que carregar na embreagem, e portanto isso é considerado uma forma semi-automática. E portanto, se fazem mais conduções de passeios ou conduções mais de turismo, procurem comprar uma moto que, apesar de ser manual, que tenha a opção do Quick Shift para vos aliviar um bocado a situação quando fazem estradas de montanha e de curva contra curva, de não terem que estar sempre a carregar na embreagem, e podem utilizar o Quick Shift, que é muito mais confortável. Para conduções desportivas, ou para quem quer tirar um prazer 100% puro daquilo que é uma moto, e não estou a falar de ser uma pessoa saudosista ou ser uma pessoa antiga, não tem nada a ver com isso.
Então aí acho que a caixa 100% manual será o mais adequado, embora hoje em dia o 100% manual acaba por ser muito raro, porque mesmo as motas desportivas, as motas chamadas motas de pista ou aquelas Hyper Naked, elas já vêm hoje em dia todas com Quick Shift, ou seja, Quick Shift semi-automático, não é? E portanto acaba por dar também um gozo muito maior, mesmo a nível do som que a moto faz, quando trocamos de caixa em modo semi-automático através do Quick Shifter, é um som muito mais agradável do que quando temos que apertar a embreagem e trabalharmos com o nosso pé esquerdo para colocar as mudanças. E portanto, muito basicamente, acima de tudo, comprem aquilo que vocês gostam mais, ou aquilo que vos vai cobrir o máximo de hipóteses possível no tipo de condução que vocês fazem, mas na minha opinião o semi-automático, seja nas automáticas que têm modo manual através dos botões, seja nas motas manuais que têm Quick Shift incorporado para se poder utilizar, eu acho que é a situação mais equilibrada a nível de escolha. Se eu tivesse que fazer um quadro, uma avaliação com uma pontuação de 1 até 5 e elencando alguns pontos que podem ser importantes na escolha da caixa de velocidades para uma moto, eu diria que a nível de conforto, de controlo, não é conforto, a nível de controlo da própria moto, eu daria, por exemplo, à caixa manual 5 estrelas, não é? Porque é o tipo de caixa em que nos permite ter um maior controlo sobre a moto. No modo 100% automático, 2 estrelas, e no modo semi-automático eu daria 4 estrelas. Ou seja, não é 100% manual, mas seja Quick Shift ou aqui pelos botões da moto, dá-nos de certa forma algum controlo, ou um controlo substancial em relação ao comportamento da moto. A nível de conforto, claramente que a caixa automática, 100% automática, tem 5 estrelas, que é a melhor das 3. A semi-automática daria 4 estrelas, porque de certa forma permite-nos trocar aqui através dos botões, que não dá trabalho nenhum, nem requer assim uma força tão grande quanto isso. E por outro lado, no modo semi-automático temos sempre a proteção da própria moto, que nunca nos deixa entrar pelo redline, nem nunca deixa a moto ir abaixo quando estamos a parar. E portanto acho que a nível de conforto daria 4 estrelas ao semi-automático, 5 estrelas ao automático e 2 estrelas ao manual, que é menos confortável porque requer a maior ação humana. A nível de simplicidade, o modo 100% automático acho que também tem 5 estrelas, que é o melhor, porque a curva de aprendizagem é a menor dos 3 tipos de caixa. Basta clicar aqui no modo D na caixa, acelerar, ter a sensibilidade da forma como é que a moto se comporta quando aceleramos, se anda mais rápido ou mais devagar, e em menos de 5 minutos qualquer pessoa consegue conduzir uma moto de caixa 100% manual, porque a curva de aprendizagem é mínima ou quase inexistente. Depois dou 3 estrelas à caixa semi-automática e 2 estrelas à caixa manual. Claro que a caixa manual é aquela que requer a maior coordenação motora entre a nossa mão e o nosso pé para meter as mudanças, assim como ter a sensibilidade do ponto de embreagem da moto, perceber quando é que a moto está a pedir uma nova mudança e saber quando reduzir, e portanto a manual é aquela que tem a curva de aprendizagem maior. A nível de diversão, por último, que é algo que toda a gente que tem moto também, apesar de poder fazer a maior parte das vezes conduções normais, de vez em quando todos nós gostamos de nos divertir um bocadinho. Acho que a nível de diversão a caixa manual é a melhor de todas. Depois a automática, ou seja, dou 5 estrelas à parte da diversão na caixa manual, não tem cubo, não é? Na parte automática dou 2 estrelas, porque o automático, como eu vou agora, é aquela caixa que andamos assim, não é? E a semi-automática eu acho que também dá bastante prazer de condução e permite-nos ter uma intervenção e um controlo bastante grande, mas não tanto como a manual, ou seja, dou 4 estrelas. Se nós somarmos todas estas pontuações, temos aqui a caixa manual e a automática com 14 pontos, não é? E temos a semi-automática com 15 pontos, segundo a minha
interpretação e a minha pontuação. E portanto acho que a caixa semiautomática, conforme já tinha falado antes, é aquela que permite o melhor equilíbrio entre os três tipos de caixa. Se gostaste deste vídeo, subscreve o canal, faz aí um comentário qual é o tipo de caixa de velocidades que tu mais gostas de conduzir, apesar de poderes ter uma moto com caixa manual e semiautomática, ou automática e semiautomática, qual é aquele tipo de caixa que tu mais utilizas quando andas de moto. E, ou seja, deixa aí o teu comentário, subscreve, clica aí no gosto se gostaste deste vídeo, e um abraço e até à próxima.